Análise Brasil, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Fala pessoal, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Vocês devem estar acompanhando aí o caso do Lázaro, né? Uma pessoa aí com extensa ficha criminal. A polícia está atrás dele. A gente faz votos que a polícia consiga prendê-lo, se não promover o encontro dele com o capeta, caso ele queira trocar tiros com a polícia. A gente sempre torce para o policial. 1 milhão não, todos os bandidos do mundo mortos não valem a vida de um policial. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: em 2007 ele já foi condenado por 2 homicídios na Bahia. Ele tem nas costas aí assalto, lesão corporal, tortura, latrocínio, estupro. E aí você se pergunta, como é que pode um cara desse estar solto? E é exatamente por isso que eu estou aqui, para explicar para vocês primeiro, para não caírem na pegadinha da esquerda, que sempre se traveste de bom moço, de pessoa que entende os pobres, mas são justamente os pobres os que mais pedem punição para esse tipo de pessoa. Porque eles convivem lado a lado com assassinos, com traficantes violentos que utilizam-se de favelas para conseguir se esconder da polícia. Então, esse negócio de que a esquerda tenta incutir na sua cabeça, por exemplo, jargões do tipo faça amor, não faça guerra, ou a polícia mata preto e pobre, isso daí não é expressão das camadas mais humildes da nossa sociedade. Isso é expressão de uma política desencarceradora, que acredita que o criminoso ele é vítima da sociedade capitalista. E, portanto, quando ele vem para roubar o seu celular, o seu carro, ou seja lá o que for, essa pessoa, na verdade, está distribuindo renda, fazendo uma expropriação. E se nós enxergamos quase que diariamente casos como esse, de que a ficha criminal do cara dá uma volta no quarteirão e esse cara continua solto, é por causa justamente desse tipo de parlamentar, que normalmente encontra abrigo aqui no Congresso Nacional dentro de partidos como o PSOL, o PT, o PCdoB. Um marginal no Brasil, notoriamente após a Constituição de 1988, ano após ano ele vem ganhando mais direito. Hoje em dia, a regra é ele responder a um processo em liberdade, tem audiência de custódia, para ele não ser preso tem tornozeleira, suspensão condicional do processo, sursi, súmula vinculante do STF, onde a regra é não algemar. Para algemar tem que ser uma exceção e o delegado tem que justificar o porquê que ele foi algemado. E caso ele seja condenado, ele ainda tem direito à visita íntima. Se for contribuinte do INSS, ele vai ganhar auxílio reclusão. Via de regra, ele progride de pena para o próximo regime, o semiaberto ou aberto, depois de cumprir 1/6 da pena, tem indulto, saidão, enfim, são tantos benefícios que o cara acaba não ficando preso. E aí a gente se depara com casos como esse do Lázaro, de uma ficha criminal extensa. E a gente se pergunta por que ele não vai preso? Justamente por causa desse tipo de proteção. E querem sempre colocar adiante, né? Tem campanha hoje sendo bancada por ONG, que recebe dinheiro de fundação internacional, como a Open Society Foundation, do Jorge Soros, ONG com videozinho de famoso, tipo Denise Fraga, que depois reverbera na voz de Marcelo Freixo dentro do Congresso Nacional, fechando um ciclo em que acaba bombardeando você, por exemplo, para acabar com essa chamada revista vexatória, que nada mais é do que revistar as pessoas antes de entrar em presídio, para que não entrem em presídios facas, revólver, entorpecente e qualquer outro tipo de entorpecente ou arma. Então a gente tem que combater isso não votando em parlamentares de estirpe da esquerda. Esse é o recado que eu tenho que dar a vocês. Esses direitos que dizem direitos humanos nada mais são do que direitos travestidos de humanos, porque nunca se preocupam com a vítima. E nós já tentamos aqui no Congresso Nacional acabar com o saidão, por exemplo, mas a resistência de partidos de esquerda não permitiu. Então nós acabamos fazendo o quê? Reduzindo o número de saidões por ano e não permitindo que eles sejam durante muitos dias, reduzindo também o número de dias. E vale lembrar aqui que o Lázaro é um desses beneficiados com saidão. Em 2016 ele teve um saidão de Páscoa e não retornou mais. Não caia no engodo da esquerda dizendo que
a cadeia é a universidade do crime, porque você vai estar, no fundo, justificando a saída desse pessoal para transformar a sociedade em laboratório do crime. Cuidado para não cair nessa pegadinha e repetir esses argumentos da esquerda que muitas das vezes justificam o crime antes mesmo dele acontecer. Quem é que nunca se deparou com um caso de um criminoso que cometeu um crime bárbaro, sai da delegacia no dia seguinte, através da audiência de custódia, falando: a culpa é da vítima porque ela reagiu. Isso daí é porque está na cabeça do cara o quê? Não reaja. Então, se a vítima reage, ele já está falando que a vítima é que tem a culpa. Ou como a filósofa do PT, a Márcia Tiburi, falou: eu vejo lógica no assalto. O cara quer um tênis, uma coisa que ele não tem, ele vai lá, ele é infectado pela lógica capitalista, ele precisa consumir aquele tênis, ele não tem dinheiro, ele vai lá e rouba o tênis do cara. Essas pessoas estão justificando o crime antes mesmo dele acontecer, e quando acontece o crime, o cara dá azar de ser pego pela polícia em flagrante, numa das raras vezes em que o cidadão brasileiro trabalhador vê a justiça acontecendo, ele ainda tem todo esse aparato para responder em liberdade, visita íntima, progressão de regime, etc. e tal. Então, ajude-nos a combater isso tudo. Se você continuar votando na esquerda, você não está acabando só com a sua vida, você está acabando com a vida de todo mundo. Um abraço, fique com Deus. Análise Brasil com o deputado federal Eduardo Bolsonaro.